Eu acho que justamente no momento em que haja uma organização interna, né, dessas mulheres negras que têm essa atividade profissional específica, no momento em que elas se unirem, que elas se organizarem, elas vão fazer muito mais do que tem feito até agora. Essa é a minha perspectiva. É organização, né? Solidariedade e organização, né? Isso daí é que é básico, que é essencial, certo? E aí, meus pós-analisados, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tava com muita saudade de vocês e também estou com muita saudade das nossas conversas maravilhosas com a minha querida partner, Andréia. E aí, Suzana, muito animada com a nossa terceira edição do Podanálise, né? Olha, que coisa incrível! Ainda mais com esse tema super potente, né? Falando sobre os 30 anos sem Lélia Gonzalez. Então, nada mais, nada menos do que nossa professora amada, que tem toda a propriedade para nos explicar quem foi Lélia. E para abrir os trabalhos do nosso Podanálise, eu chamo aqui agora para conversar com a gente essa pessoa que é incrível, que é uma doutora em psicologia, é uma pesquisadora de relações raciais, de gênero e interseccionalidade, que ela é palestrante, psicóloga e professora universitária, Adriana Soares. Adriana, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Adriana, minha querida, bem-vinda ao nosso Podanálise. Queria que você falasse sobre Lélia, sobre a marca que ela deixou na história, sobre o que aconteceu nesses 30 anos sem Lélia. Ela tinha essa história do processo de embranquecimento que ela enfrentou em 1988 no cenário acadêmico e intelectual. Você, como uma professora universitária e uma mulher negra, assim como a Lélia, você percebe algum avanço significativo desse cenário ao longo desses anos todos? Percebo, sim, percebo muitas, mas nós ainda precisamos de muitos avanços. Porque, apesar da compreensão de que vivemos em uma sociedade racista, nós ainda temos práticas racistas muito presentes no nosso cotidiano. E essas práticas racistas reiteram constantemente os processos daquilo que a gente chama de desigualdades sociais, né? Por que eu estou falando das desigualdades sociais? Porque Lélia, ao fazer suas análises, ela trazia sempre essa compreensão do racismo, atravessando a questão das desigualdades raciais e trazendo a questão de como isso impacta na vida de pessoas negras e principalmente de mulheres negras. Que, inclusive, vale a pena ressaltar que, a partir da luta feminista do nosso país e da força de muitas mulheres negras que faziam parte dessa luta feminista, é que hoje nós temos tantos direitos garantidos na nossa Constituição Federal. Então, nós temos alguns avanços, sim, porque nós temos, por exemplo, os processos de ação afirmativa, né, que vem de muitas lutas por igualdade. Temos também todos os processos de diversidade que vêm sendo cada vez mais implementados. Temos a Lei 10.639, que traz a obrigatoriedade, por exemplo, né, do ensino da cultura afro-brasileira dentro das escolas, mas nós temos um problema que é como que isso é aplicado. Porque a partir do momento que a efetivação de algumas leis não são garantidas, nós mantemos as desigualdades. Vejam, nós temos um sistema único de saúde que é baseado no sistema de equidade, né? Assim como quando nós falamos de educação, por exemplo, educação pública, que haja garantia de acesso à educação a todos. Mas será que essa educação ela reverbera a cara da população brasileira? Então, assim, nós conseguimos alcançar vários feitos, né? Alcançamos bastante, mas ainda temos bastante a alcançar. A Lélia enfatiza que deve prevalecer a autonomia do movimento negro e até assim, né, alertando para o risco dos brancos aliados não roubarem esse protagonismo e, né, consequentemente, assumirem a liderança dessa luta. Para você, qual é o papel dos brancos que se aliam à causa? A meu ver, um grande aprendizado que existe para as pessoas brancas é compreender tudo de branquitude que existe nelas.
né? O que é a branquitude? A branquitude é todo esse sistema de privilégio que esse sistema ideológico de branqueamento garantiu. Nós precisamos entender, e as pessoas brancas precisam compreender, que elas carregam um racismo estrutural em si, né? E nesse racismo estrutural que se carrega internamente, tem todo o processo de privilégios que é conferido à branquitude, que não é simplesmente ter a pele branca, né? Mas é o significado desse branqueamento, né? Que foi uma ideologia que construiu o nosso país, o lugar que se ofereceu para as pessoas brancas nessa escala. Com isso, por que é importante falar de branquitude? Porque em muitos momentos a branquitude ela se sente no direito de se colocar também como vítima do sistema e não perceber, como a intelectual Cida Bento nos coloca também, o seu lugar de algoz no sistema. Perceber o lugar de algoz no sistema é muito mais do que falar que não é racista. É, por exemplo, garantir o direito à fala daquele que, sim, sabe o que é passar por situações de discriminação racial, mas mais do que isso, né, porque racismo não é apenas injúria racial, mas todos os processos de desigualdade que acompanham essa estrutura racista. O Nego Bispo, por exemplo, fala de algo que é extremamente importante para nós, que ele usa o conceito de confluência para mostrar como que houve um encontro entre essas diferentes culturas, vamos dizer assim, afro-indígena, né? E como que, no processo de colonização, essa confluência não se deu com o colonizador. Então, a partir do momento que a pessoa branca, que é aliada, percebe o lugar dela nessa sociedade, ela consegue confluir, né? E o lugar dela, o lugar de privilégio, o lugar de garantia, de passabilidade que um corpo branco tem. Então, ao confluir, eu dou passagem ao outro. Ao confluir, eu aprendo com o outro. E não digo sobre o outro, e não retiro a voz do outro. Adriana, me fala um pouco das principais estratégias que a gente pode utilizar para a gente mobilizar a comunidade, engajar a comunidade. E o que você acha também que são ações efetivas contra o racismo? E qual é o papel da educação nesse processo? A educação tem papel primordial, né? Mas, acima de tudo, uma educação que realmente cumpra com aquilo que está em lei, né? A 10.639, ela está aí para nos amparar, falando da importância da história da África e do negro no Brasil para as jovens crianças e para os jovens. Mas, por exemplo, aqui no IBMR, nós temos, dentro do curso de psicologia, a unidade curricular Psicologia, Gênero, Raça e Sexualidade, que é de extrema importância para a construção, né, e para o desenvolvimento de novos profissionais. Porque quando a gente pensa em políticas de diversidade, em políticas que garantam a efetividade da luta contra o racismo, nós estamos falando também da importância do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento de grupos que troquem sobre o assunto, da importância da compreensão de que racismo não é um assunto apenas de negros, então nós precisamos ter conversas e trocas efetivas sobre branquitude. Existe uma pesquisa do IBGE que nos diz 90 e poucos % da população brasileira é racista. E quando pergunta essa informação individualmente, ninguém se assume racista. Então, o que isso quer dizer? Precisamos assumir esse componente racista para que, efetivamente, eu entenda como que eu posso ser produtora efetiva de uma sociedade antirracista. A Lélia menciona muito o mito da democracia racial, né? E a partir disso, como podemos entender a construção da luta racial no nosso país? E o que você acha de como isso se perpetua ainda nos dias de hoje? Bom, a compreensão do mito da democracia racial, trazido por Gilberto Freire, traz um grande apagamento da violência racial existente no nosso país, né? Então, esse apagamento ele se dá quando se fala dessa
dessa relação entre as supostas 3 raças com muito apaziguamento. Quando a gente fala que a gente sabe que, na verdade, todo o processo colonial que se deu e toda colonialidade que se dá no mundo moderno, ela é baseada em muita violência, né? Então, quando a gente pensa hoje os efeitos da colonialidade, do racismo, se a gente acessa os dados do IPEA, né, do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada do nosso país, e a gente acessa o Atlas da Violência de 2023, o maior número de pessoas assassinadas são pessoas negras. Então, nós precisamos entender que nessa lógica de igualdade, né, nós escamoteamos uma violência racial muito presente no nosso país. E aí eu traria também a violência racial contra pessoas indígenas, porque os nossos irmãos indígenas, né, que são os verdadeiros donos dessa terra, vamos colocar assim, são constantemente exterminados. Adriana, fala um pouco desse conceito que Lélia desenvolveu, que ela destaca a fusão da cultura africana com a indígena, com a europeia, na formação da cultura latino-americana, que é a amefricanidade, né? De que forma as lutas raciais dos povos negros e indígenas se entrelaçam e se fortalecem mutuamente no contexto brasileiro? Lélia foi espetacular, porque a Lélia, ela pegou essa lógica do Afro-American, né, para falar da América, que é o Brasil, né, e como que essa América, que foi descoberta supostamente por Colombo, ela já estava aqui com os povos ameríndios. Então, Lélia nos diz que nós somos amefricanos. Por quê? Porque nessa nossa construção, nós temos muito sangue afro-indígena, né? Inclusive, o papel da mulher preta, né, da mãe preta, que ela nos diz, nessa construção é absurda, porque a mãe preta foi quem trouxe tudo aquilo que a gente conhece do português, nossa entonação, nossas palavras, né? Então ela vai falar do papel que se teve com o pretuguês, que inclusive por isso nós não carregamos todo aquele sotaque do português, né, de Portugal, no nosso idioma. Então, quando nós falamos de luta frente às questões raciais, nós precisamos entender que não é problema falar da nossa diferença, né? O grande problema é a gente perpetuar um mito de tranquilidade, de calma entre as raças, quando a gente tem um genocídio negro. Isso é um problema. Nós precisamos compreender a importância e o valor de todos os corpos que constituíram essa sociedade, essa população que é majoritariamente negra, né, mas que tinha um projeto colonial que garantia, com todo o processo de embranquecimento, que em meados dos anos 2020, no máximo, nós estaríamos todos brancos. Esse projeto é um projeto genocida que se mantém até hoje. Então, nós precisamos falar sobre isso, né? E Lélia Gonzalez trouxe para nós que a força desse povo amefricano é o que sustenta e garante a força do nosso país até hoje. Então, nós estamos presentes na cultura, nós estamos presentes no linguajar, na forma de se colocar, na forma de andar, na forma de dançar, né? Então, essa cultura forte que nós carregamos, essa força que nós carregamos em nós, brasileiros, é uma força amefricana. Foi isso que Lélia nos ensinou. Adriana, muito obrigado mesmo por você ter vindo, por ter, né, cedido esse tempinho aí para falar com a gente. Precisamos urgentemente de mais e mais pessoas pretas e negras em lugares intelectuais, em lugares de poder, porque só assim seremos uma sociedade melhor. Muito obrigada por esse convite, um grande abraço para vocês. Agora temos um presentinho especial para o nosso Podinálise, que é a presença ilustre de Rubens Rufino. Nada mais, nada menos do que filho de Lélia Gonzalez. A gente conseguiu, ele está aqui falando sobre o seu legado e a importância que Lélia teve na construção do movimento negro no Brasil. Eu não sou a pessoa correta para falar da Lélia intelectual,
da Lélia ativista, porque eu sou o filho. Eu conheço bem a Lélia de Almeida, que foi uma mãezona, foi vozona dos meus filhos, uma mulher com uma ternura tremenda, e aí eu deixo para vocês aí, com certeza tem pessoas que têm mais cabidel para falar da Lélia intelectual, porque o grande orgulho que eu tenho de minha mãe é que ela abriu mão da sua vida pessoal para lutar pelo povo negro, pelas mulheres negras, e isso é de uma importância muito grande. E nós da família fundamos o Instituto Memorial Lélia Gonzalez para dar continuidade ao legado dela, que não pode esmorecer, não pode morrer, porque a luta contra o racismo, ele é diário. E Lélia foi uma pessoa que fez isso na vida dela toda, e aí nós estamos aqui para dar continuidade a isso. Então, gente, como diria ela, axé Muntum para vocês. Olá, eu sou Fernanda Felisberto, professora de literatura da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu acho fundamental falar de Lélia Gonzalez, porque ela é uma mulher pioneira. E no que diz respeito à academia, eu sou muito feliz de ter conhecido Lélia Gonzalez. Eu fiz a minha graduação na PUC Rio. Ela era uma professora atenta às estudantes negras que estavam no pátio na universidade. Naquele momento, um número muito reduzido dentro de uma universidade privada na Zona Sul. E o legado dela para mim, né, que dialoga diretamente com o meu campo de pesquisa, é pensar essa ideia da americanidade, ou seja, sempre lemos, né, a América Latina por uma lente de pensar a polaridade entre europeus e os inúmeros grupos indígenas da América Latina. Só que a Lélia Gonzalez coloca um terceiro elemento dentro desse debate, que é a presença negra nas Américas. E aí ela tem esse conceito que é tão importante, que é pensar uma América americana, tá? Uma América Latina, os estudos, né, americanos. Eu acho que isso reconfigura o nosso olhar sobre a América Latina.